Hoje eu queria falar com você sobre pertencimento. Em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Pertencimento. Pertencimento é uma palavra que está em alta, principalmente agora nessa nova geração. Se você for analisar pertencimento no mundo, no dicionário, diz que pertencimento é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo ou de uma nação. Pertencimento é a percepção de fazer parte de algo, talvez de uma causa, talvez de um grupo, talvez até mesmo de ideais ideológicos, enfim. O pertencimento ele é muito utilizado e está em alta no mundo. Se você olhar na política, existe sim pessoas que trabalham por causas ou até ideologias para realmente as pessoas se sentirem pertencentes, né? Quando um político faz ali um discurso, ali com a comunidade, de uma entrega de uma obra, aquele discurso, alguns dizem, talvez possam pensar que ele não é válido, mas é uma forma de aquele povo se sentir pertencente daquela nova entrega, daquela obra. Como causas sociais também. Pessoas que querem se pertencentes de causas sociais, de causas. E isso acontece até mesmo na empresa. Muitas vezes o RH, ele vai lá e faz uma palestra contigo e fala, olha, você tem que ser protagonista. Eles querem que vocês tenham que os funcionários tenham uma ideia de pertencimento, que tenham a percepção que os funcionários também são donos da empresa, têm responsabilidade da empresa. Não sei se você é corintiano, são paulino, flamenguista, palmeirense ou o que for, mas o torcedor ele vive essa questão, essa percepção de pertencimento muito forte. Ele vai numa loja, compra uma camiseta original de 400, 500, 600 reais, veste aquela camisa, fala, eu faço parte do time, compra ingressos, às vezes não sei se são caros ou não, vai lá, chega mais cedo no estádio, seja no transporte público, no carro, às vezes paga uma fortuna no estacionamento. Entra naquele estádio, fica 2 horas gritando, pulando, suando, comendo ali pipoca, enfim, comendo alguma coisa ali, para torcer, porque ele se sente pertencente. Eu pertenço a esse time, ao que eles fazem, né? Mas é interessante que, se realmente você fosse dono da empresa, do lado que o RH fala que você é protagonista, você não teria salário. Você teria prolabore. Você teria participações, talvez de um sócio, entre os majoritários. A responsabilidade sua seria muito maior, mas também o seu retorno seria muito maior. Vamos pensar agora no torcedor. O torcedor gasta tudo isso que eu acabei de mencionar. Compra a camisa do time, vai até o estádio, faz tudo isso. Mas quando o time ganha o campeonato, você aí que comprou a camiseta aí do Palmeiras, do Corinthians, seu time ganhou o campeonato, você nem é chamado, nem é convidado para a festa de comemoração. Os jogadores ganham bônus, ganham aumento de salário, ganham notoriedade, ganham publicidade, ganham contratos e você não ganha nada. Então é só uma percepção de pertencimento. Na verdade, você não pertence. Não pertence. É apenas uma sensação, uma percepção. Aliás, o dicionário deste mundo está corretíssimo. Pertencimento é a percepção de fazer parte de algo. Mas não é isso que Deus te oferece. Deus não te oferece uma percepção, uma sensação, um sentimento de pertencimento, não. O que Deus te oferece
e te promete e ainda registra na sua palavra. É a certeza que se você é filho e filha de Deus, se você realmente é a igreja gloriosa do Senhor, o pertencimento do reino de Deus não é uma sensação, é uma realidade. Fazer parte do reino de Deus, ser pertencente, ser uma propriedade exclusiva do Senhor, não é percepção, não. É realidade. Você pertence ao reino de Deus e todas as promessas desses que fazem parte do reino de Deus também valem para a sua vida. Olha o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, olha que lindo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, pertencemos a Deus. Sabe, isso faz me lembrar de um irmão muito querido da igreja que faleceu alguns meses atrás. Aliás, isso me faz lembrar de muitos irmãos que eu conheci durante a jornada na jornada cristã. Nós temos presbíteros, diáconos, pastores e cantores, como esse nosso grande amigo, o irmão dele chamava Irmão Zequinha, de nossa igreja, um cantor que ministrou e pregou a palavra de Deus por mais de 53 anos. Quando eu estava pensando nele, que foi algo que tocou muito o nosso coração, ficou muita saudade, o Senhor falou comigo assim: Márcio, o Zequinha está lá enterrado no cemitério, mas ele não pertence ao cemitério, ele é meu. Sabe, Deus falou para mim: Márcio, todos esses que morreram debaixo da minha glória, eles não pertencem ao cemitério. Todos eles pertencem a mim. Eles glorificaram a Deus em vida aqui na terra. Eles me glorificaram e agora me glorificam no seio do Abraão. Mas na volta do meu filho ressurreto, o leão da tribo de Judá, todos eles me glorificarão mais uma vez, sabe aonde? Nos seus corpos. Porque eles são meus, eu ressuscitarei eles vão encontrar com a igreja nos ares, e os seus corpos glorificarão a mim, porque os seus corpos serão como o de Cristo, eles terão os corpos glorificados. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, que fala assim, e dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque pertencem a Ele. Os mortos em Cristo, ou seja, os que pertencem a Cristo, os que pertencem ao reino de Deus, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, que também pertencemos a Deus, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o nosso Senhor. Sabe o que é o Senhor? Um encontro com o nosso dono. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Entenda isso, você, meu irmão, você que aceitou, você que pertence ao Senhor Jesus Cristo, você que é a igreja verdadeira, não é igreja falsa, não é igreja que vive em prazeres aí, ou que vive pulando de pregações de internet. Embora eu esteja pregando para você, você tem que ser realmente um membro de uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que ter discípulos, você tem que ter ministério, porque Deus te chamou para algo, com certeza te chamou para algo. Você tem que ser igreja verdadeira aqui na terra, você tem que cumprir a sua função, a sua identidade como igreja. E eu quero dizer para você que é igreja, você que pertence, você que é do Senhor, você pertence ao Senhor. Sabe o que significa? Nós temos dono. Isso não é uma percepção, como diz o dicionário. Eu e você realmente temos dono e pertencemos a este dono, pertencemos ao reino de Deus. Isso é literal. Já parou para pensar que a palavra do Senhor, ela diz que eu e você, nós somos templo? Você já parou para pensar o que significa templo?
Bem, templo significa lugar de adoração e habitação de uma divindade. E é interessante pensar nisso, que Deus nos chama de templo. Então, se Ele nos chama de templo, então significa que nós, o nosso corpo, nós temos que ser o lugar de plena adoração e habitação de uma divindade. Porém, como realmente só existe um que é Deus verdadeiro, Senhor de todos, Ele chama todos nós, que somos igreja, de templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, diz assim, olha, acaso não sabem vocês que vocês são santuário do Espírito Santo e que Ele habita em vocês, que foi dado por Deus? Olha que lindo, olha que diz, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês não pertencem a vocês mesmos. E tem gente que fala aí, não, meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. A gente tem que acordar. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. Eu vou te dar um exemplo de como que é o nosso corpo, realmente. A palavra do Senhor diz que do pó nós viemos, né? E para o pó nós vamos voltar. Ou seja, esse corpo aqui não é nosso não, ele é emprestado, a gente vai devolver ele para o dono. É isso mesmo. Sabe um exemplo para entender bem esse conceito? Uma vez eu viajei, tirei férias com minha família, fiquei 30 dias fora. E nessas férias eu aluguei um carro. E aí, depois de eu ficar com o carro uns 5 ou 10 dias, eu estava chamando o carro de meu. Eu falava, gente, visitei uma igreja de um amigo meu, falei, ele falou, vamos sair? Eu falava, vamos sair sim, deixa eu pegar lá o meu carro. Olha, as compras, onde ficaram as compras? As compras ficaram no meu carro. Eu fui visitar um amigo meu na sua casa, na casa dele lá na região, eu falei assim, olha, tem algum lugar para estacionar o meu carro? Só que o que aconteceu? Quando bateu a data de validade, quando chegou depois de 30 dias, eu voltei lá na empresa de aluguel de carro e devolvi o carro. Eu tinha a percepção, parecia que ele era meu, mas não era. Eu tive que devolver ele na data de validade. Eu e você, nosso corpo tem uma data de validade. E quando essa data de validade ela bater, você vai ter que devolver o corpo aonde ele veio, que foi da terra, que veio de Deus. Por isso que eu e você, nós fomos comprados por alto preço. E quando Jesus Cristo ele nos comprou, a palavra do Senhor diz assim, que ele nos comprou com o seu corpo. Lembra da Santa Ceia que ele falou, esse daqui é o meu sangue e esse daqui é o meu corpo que foi dado em favor de vós. Eu paguei o grande preço para que vocês pudessem ter a oportunidade de ter um corpo glorificado e viver comigo para sempre, porque eu tenho feito moradas e aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Olha o que ele fala aqui, vocês foram comprados por alto preço. Então, olha, 1 Coríntios 6,20, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Nós fomos comprados, então nosso corpo tem dono. É que nem a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é só para aqueles que são deles. A ceia do Senhor é coisa de salvo, é para aqueles que pertencem ao Senhor. E para encerrar, como nós lemos lá, em 1 Pedro 2, 9 e 10. Deus leva muito a sério a questão de propriedade. Você lembra lá no livro de Reis, né, que o rei Acabe olhou lá de cima do palácio, ele viu uma vinha, ele viu lá um terreno, né, uma plantação que era de Nabote, e aí ele queria aquilo para ele. E aí ele foi lá tentar comprar de Nabote, Nabote falou, não vendo, isso daqui tem um valor sentimental, eu não vendo. Aí Jezabel falou, faz o seguinte, faz uma artimanha contra a vida dele, condena ele, mata ele e pega o terreno para você. E Acabe fez isso. Quando ele terminou de fazer isso, o profeta Elias chegou nele e falou assim, olha, assim diz o Senhor, basta você ter matado Nabote e agora você quer tirar o terreno, a plantação, né, aquilo que era dele.
Olha que interessante, Nabote já tinha morrido e Deus estava chamando aquela propriedade que ainda pertencia a Nabote. É como nós, quando morremos em Cristo, nós não pertencemos ao cemitério, pertencemos a Deus. Deus leva muito a sério a questão de propriedade. É por isso que o casamento, o que é o casamento? O casamento é um contrato onde diz que um pertence ao outro. É por isso que fornicação é pecado, porque você tem um menino tendo relações com uma menina que não pertence a ele e vice-versa. É por isso que adultério é pecado, porque é um homem ou uma mulher tendo relações com uma mulher ou um homem que não pertence a ele. O casamento diz assim o Senhor: agora você, marido, pertence à sua esposa e dá vida por ela, e agora você, mulher, pertence ao esposo e está com ele na mesma missão. A noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. Então não venha se iludir. Entenda isso. Se você é propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor até te deu uma propriedade aqui na terra chamada esposa ou marido, mas Ele não te divide com outro ser. Deus não te divide com qualquer ídolo. Ele não divide. Ele é o seu único dono. Você é propriedade exclusiva dele. E ele te chamou realmente, oh glória, ele te chamou para que você viva como propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor, sua vida pertence ao Senhor, o seu corpo pertence ao Senhor, e quando ele retornar, ele vai buscar simplesmente aqueles que já são dele. Porque aqueles que não são dele, a palavra do Senhor diz que ele nem conhece. Ok? Transmita essa palavra para mais pessoas. Se inscreva no canal. Dê aqui um sininho, né? Clique aqui no sininho, faça os comentários que você quiser. E lembre-se, você é propriedade exclusiva do Senhor. Se você é igreja séria, verdadeira em Cristo, você é propriedade exclusiva do Senhor. Compartilhe essa mensagem e abençoe mais pessoas. Em nome de Jesus.